O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai comparar neste Evangelho o reino de Deus como algo que começa não ostensivamente, ou seja, o reino de Deus ele não se manifesta no seu primeiro momento com uma certa grandiosidade puramente humana. Ou podemos dizer que o reino de Deus não aparece como aparece muitas vezes o modo humano de se colocar e de se fazer perceber e de se fazer conhecido. A gente sabe muito bem que às vezes, para que um artista se apresente, é preciso todo um glamour, é preciso, às vezes, fogos de artifícios, é preciso fazer todo um esquema que impressione as pessoas. Porém, Jesus disse que o reino de Deus ele acontece como um grão de mostarda que é plantado na terra. E às vezes não se percebe, não se vê, ele está escondido, mas ele cresce, ele se torna uma das maiores hortaliças e os pássaros do céu vêm encontrar ali pouso para eles. Também como um fermento misturado na massa, ele é colocado, porém ele faz a diferença na massa, mesmo que os teus olhos não consigam ver, não consigam enxergar o fermento uma vez que ele foi misturado, mas ele está ali fazendo e realizando a função que ele tem que realizar. Às vezes não percebido, mas presente. Esse é o modo de Jesus dizer como às vezes o reino de Deus acontece, se faz presente, se manifesta. E isso é muito interessante, queridos, porque na vida de fé também, o que se manifesta exteriormente na vida de alguém, no ministério de alguém, é aquilo que está acontecendo no mais profundo do seu coração. E quanto mais profundo for a manifestação da graça de Deus no escondimento, na simplicidade do coração humano, quanto mais for real o que está acontecendo dentro do coração e da alma humana,
principalmente diante do olhar de Deus, dos seus anjos e dos seus santos nos céus, mais poderoso será a sua manifestação fora, nas atitudes, nas ações de uma pessoa que verdadeiramente acolheu ao Senhor e alimenta dia após dia o seu amor ao Senhor, através das suas orações, através das suas renúncias, através dos seus sacrifícios. Isso é muito importante para nós. Às vezes o reino de Deus vai crescendo em nós através de atitudes diárias, através de bons hábitos, através de uma fidelidade diária que não é percebido pelas pessoas. Às vezes muitos acham, não, eu tenho que fazer grandes obras para que as pessoas vejam a minha fé. Não é forçar uma coisa, não é querer forçar ou transmitir uma aparência do que não se é. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, isso vai se manifestar, isso vai aparecer. Não precisa você forçar. Se o teu coração é de Deus, se o teu coração é de Cristo, isso vai aparecer, isso vai ser conhecido. Me lembro de Santa Teresinha do Menino Jesus. As irmãs praticamente nem imaginavam, as irmãs que conviviam com ela, que conviviam com uma grande santa. Aí depois, quando ela vem a falecer, algumas irmãs vão nos seus escritos, começam a ler os seus escritos, as suas cartas, começam a recolher o testemunho de uma, de outra, e dizem: nós estávamos vivendo com uma grande santa, uma grande mulher de Deus, mas a gente não conseguia ver. A gente não conseguia perceber isso, mas agora, lendo aquilo que ela ensina e conversando com as irmãs que às vezes numa palavra, numa atitude, num gesto, num ato de caridade, percebiam nela um esforço para fazer a vontade de Deus, uma alegria mesmo nas dificuldades, a gente chega à conclusão que aquela alegria, aquele esforço, aquele sacrifício, aquela doação, aquela fidelidade era obra do Espírito Santo na vida dela. Era obra do Espírito. Por isso, queridos, o reino de Deus, ele começa na simplicidade. E simplicidade não significa que na simplicidade não haja profundidade. Às vezes a gente pode encontrar pessoas muito simples dentro da igreja, nas nossas comunidades, mas pessoas às vezes que têm uma profundidade de fé, de amor e de esperança que a gente nem imagina, que às vezes a gente só vai contemplar no céu. Então vale a pena, queridos, vale a pena deixar o reino de Deus acontecer, crescer dentro de nós. Talvez muitos sacrifícios, talvez muitas orações, talvez muitas ofertas que você faz do seu tempo, da sua vida, de coisas que para vocês são desafiadoras dentro da sua alma, tenha certeza que mesmo que passe despercebido diante dos olhares humanos, não passará jamais despercebido diante do olhar de Deus. Toda a tua entrega,
toda a tua oração, toda a tua renúncia, toda a tua fidelidade ao Senhor jamais será desperdiçada. Deus vai usar isso para a santificação e salvação da tua alma. Deus vai usar isso como intercessão para a salvação de pessoas que você nem conhece. Deus vai usar isso agora e no futuro também para o resgate também dos seus, pelos quais você hoje está rezando por eles também. Ou seja, em Deus, nada do que é feito com amor, nada do que é feito com fé cai no nada, cai no vazio, é desperdiçado. Deus sabe a hora certa de usar tudo aquilo que a Ele oferecemos com sinceridade, com verdade. Ele sabe o momento certo de transformar tudo isso em graça para nós e para outras pessoas, para outras almas. Assim é o reino de Deus. Cresce como uma pequena mostarda, está no meio da massa, às vezes não é visto, mas ele faz crescer. Quando ele está presente, ele faz crescer e ele faz frutificar o que é a obra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.